Rubens Júnior, boa tarde. Como é que tá o Cruzeiro para fechar o ano? Torcedor do Cruzeiro, chega essa época do ano, sempre espera por aquela famosa contratação do aniversário, né? E esse ano o nome que está sendo falado é um nome gigante. Será que o Everton Ribeiro é o Papai Noel ou o presente de aniversário do Cruzeirense? Rubens, boa tarde. Boa tarde, João. Grande abraço a você, ao Simões, para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia. A gente confirma 1h43. Pelo menos é a grande expectativa, viu, João? O Cruzeiro tá sorrateiro, apenas esperando mesmo a definição do Everton Ribeiro, que em uma entrevista, até mesmo na quinta-feira, comentava sobre o seu futuro, sobre a sua prioridade, que seria, no momento, a equipe do Flamengo, uma renovação de contrato que tá pegando no momento, é o tempo de contrato. O Everton espera uma renovação por 2 anos, enquanto o Flamengo tenta uma renovação para apenas 1 ano. O Everton com 34 anos, ele que esteve por aqui entre 2013 e 2015, foram 108 jogos, e uma apuração nossa, João, é que o Cruzeiro monitora toda a situação, já vem conversando com o staff do Everton Ribeiro sobre o futuro do atleta. Caso não permaneça no Flamengo, já tem uma proposta formalizada para colocar na mesa do empresário do Everton, que também tem toda a liberdade em meio a tantas negociações. É um jogador que não só o Flamengo pretende contar para mais 1 ano, mas também outras equipes do futebol brasileiro. Então o Cruzeiro terá uma concorrência, e a apuração nossa, dentro da concorrência, o Everton sim iria dar uma preferência para a equipe do Cruzeiro. Então o Everton terá o seu futuro já definido nos próximos dias, João, até porque o seu contrato se encerra no dia 31, e o Flamengo, nessa queda de braço, tenta uma renovação por mais 1 ano, enquanto o Everton, do outro lado da queda de braço, tenta a renovação por 2 anos. Se não tiver acordo, o Cruzeiro é a preferência do Everton para vir para Tóquio. O Cruzeiro já formaliza uma proposta para que, assim que o Everton possa ter uma definição, já colocar uma proposta oficial na mesa do empresário, João. Ô Alexandre, não tem dúvida alguma que uma possível contratação do Everton Ribeiro muda o patamar das contratações que o Cruzeiro fez até agora, né? Sim, porque até agora o Veron tá praticamente certo, né? O Gabriel Tá certo, Veron. tá assinado, ainda não foi Isso. oficializado, mas a apuração nossa que já tá tudo certo, assinado. É um jogador, o problema dele é juízo só. Bola ele tem de sobra. Ele conviveu com lesões, viu, Simões? Sim. Ele fez 26 jogos na sua chegada, depois, nessa nova temporada da Europa, apenas 1. Então, está convivendo, inclusive, com um trauma no tornozelo. Se o Veron chegar aí no início da temporada para realizar a sua pré-temporada, ia demandar também um tempo para a sua estreia. Agora, o Everton Ribeiro, sem dúvida, João, porque a gente não pode esquecer que o Cruzeiro, em 2024, vai ter desde o início do ano o Matheus Pereira, né? Que demonstrou ter muita qualidade para a armação de jogadas. Então, quer dizer, o Cruzeiro com... 2 canhotos também no meio. Sim, mas se vem... E o Everton Ribeiro, ele gosta de fazer o lado direito ali, né? O Everton Ribeiro, ele é tão bom, gente, que ele... Faz várias funções, né? Ele teve na última Copa do Mundo. Sim. Ele estava no elenco do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Ele foi jogador de Copa do Mundo. É um cara que é titular desse Flamengo nos últimos anos, no auge do que o Flamengo teve de melhor para gastar. O Flamengo tinha dinheiro de sobra para gastar e ele se firmou. Ele foi muito importante. No elenco tem ali Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Pedro... Cebolinha, Luiz Araújo. Pô, e esse cara joga nesse time. E ele não joga como coadjuvante, não. Ele tem peso, ele tem importância nas conquistas do Flamengo. É um baita de um jogador. E outra, João, ele recebeu várias propostas. É esse o tipo de jogador que o torcedor do Cruzeiro espera e que a diretoria do Cruzeiro precisa trazer. Talvez não só pelo retrospecto também dele no Cruzeiro, mas também pelo que o Everton ainda consegue atuar, né? Consegue produzir. Sim. E um detalhe, ele vem recebendo propostas desde o meio do ano, porque é um período que ele poderia já assinar um pré-contrato. O Corinthians, por exemplo, que é o Everton Ribeiro. Aliás, onde ele Quem foi não revelado. quer o Everton? Onde ele foi revelado. Todo mundo quer o Everton Ribeiro. Falando sério, eu acho que qualquer time do Brasil quer o Everton Ribeiro.
O Internacional Até o tem Flamengo interesse quer, no né? Everton Ribeiro. Sim, o Flamengo quer. Só não A quer pelo diferença é que contrato não de quer por 2 2 anos. Ele tem 34 anos, não é um jogador com histórico de lesão. E o Cruzeiro, né, a gente pode dizer, o Corinthians é onde ele começou, mas o Everton Ribeiro alcançou o status de grande jogador do futebol brasileiro, jogador de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, como o João destacou, naquela passagem de 2013, 2014, pelo Cruzeiro, que ele foi peça fundamental naquele bicampeonato brasileiro em sequência, e na minha opinião, formou com o Ricardo Goulart naquele time do Marcelo Oliveira uma das maiores duplas do futebol brasileiro neste século. Se a gente for falar de dupla, no século, antigamente era muito comum, né, aquela história de Pelé e Coutinho, tinha o famoso casal 20 no Fluminense, né, Assis e Washington, tinha muito essa coisa de dupla, né. Ou hoje, Paulinho e Hulk, a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro. Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, eles marcaram época na história do futebol brasileiro, na história dos pontos corridos, naquele 13-14. Então, a relação do Everton Ribeiro com o Cruzeiro, ela é diferente. Então, além de ser um jogador que tecnicamente iria agregar demais ao time, para o torcedor tem um significado muito diferente, porque seria o retorno de um dos grandes ídolos do Cruzeiro nesse século. Contratação diferente, né, João? Com toda certeza. É o que o torcedor do Cruzeiro espera deste mercado, né? Porque os nomes da última temporada não foram, em determinado momento, em boa parte da temporada, nomes de peso, com exceção ao do Gilberto, que não foi culpa do Cruzeiro, né? Deu erro naquela situação, mas não foi não é uma contratação que ninguém que está aqui não faria, né? É algo que tecnicamente acabou não dando certo, mas nos demais investimentos faltou aquele famoso nome de peso para começar a temporada. E o Cruzeiro vai começar uma temporada com um técnico que quer ficar, né? Porque ele está chegando agora. Quem estava começando o ano passado não estava a fim de ficar, que era o Pessolano. É um outro treinador que chega, é um começo de trabalho, já com uma linha de trabalho, imaginando um trabalho a mais longo prazo do que tivemos agora anteriormente. Eu acho que tem tudo para dar certo. Se vier o Everton Ribeiro, que parece ser uma situação mais difícil, né? Mas se vier, seria um baita de um reforço. Chega e joga com a camisa que quiser, João. Até porque todo mundo compreende a dificuldade que o Ronaldo recebeu o Cruzeiro e as etapas, né? A primeira etapa era arrancar da segunda divisão e descobrir o que era problema. Conseguiu fazer isso. O segundo ano era de se manter na Série A e de tentar segurar ali também até sair a recuperação judicial. Também fez isso. Talvez agora seja a hora de ousar mais, né? Até porque quando o Cruzeiro foi vendido com duas partes diferentes. Uma, o Ronaldo de maneira muito corajosa assumindo a dívida do Cruzeiro e fazendo de maneira muito competente uma recuperação judicial. E a outra parte era um investimento previsto de aproximadamente 400 milhões de reais. Então, está na hora de vir esse aporte, né? Está na hora de vir o aporte que o Ronaldo prometeu ao Cruzeiro e que tenho certeza vai ser muito importante para mudar o Cruzeiro de patamar. Quando o Cruzeiro garantiu a vaga na Copa Sul-Americana, essa vaga foi celebrada pelo Ronaldo por meio das redes sociais. Ele disse, estamos de volta à América. Foi o que disse o Ronaldo Fenômeno. Para estar de volta à América e para permanecer na América, é importante qualificar o time, errar menos do que errou nas escolhas do futebol para essa temporada, né, João? E até seria muito importante para o Cruzeiro, para esse ano, fazer uma apresentação pública de como devem ser esses aportes e esses investimentos. Eu não estou nem falando de outros investimentos que eventualmente venham com a diluição de equity do Cruzeiro, de percentual acionário, como já aconteceu em casos de investimentos que vieram esse ano. Estamos falando daquele investimento, daquele aporte previsto lá na compra do Cruzeiro há 2 anos atrás, que foi falado pelo então presidente do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues, que o Cruzeiro foi vendido pela dívida e mais 400 milhões. Seria importante agora vir a apresentação, eu até compreendo que esse investimento, talvez todo ele não fosse possível fazer num primeiro momento, mas é importante para o Ronaldo, para o Cruzeiro mostrar onde será esse investimento, para que não fique o sentimento que o Cruzeiro está sendo gerido apenas com o caixa próprio, né? É transparência, né? Aproximação. Eu acho que transparência faz bem ao torcedor que está querendo saber o plano financeiro de fato para esse time, né? A gente fala muito de organização financeira e você deu ótimos exemplos de um Cruzeiro que vai se reorganizando financeiramente, mas aí os investimentos no futebol, os detalhes de como isso vai ser feito seria fundamental também para trazer o torcedor mais para perto, né, João? Exatamente. 1h52, fala, professor. Você falou da questão dos recursos próprios, né?
E a gente precisa pensar que o Cruzeiro de recursos próprios para 2024, olha só, ele vai ter o valor aí de quase 20 milhões que ele vai ganhar como premiação por ter sido o 14º colocado do Campeonato Brasileiro. E ele não teve isso de 22 para 23 porque ele foi campeão da Série B e a Série B não paga essa premiação. Ele tem a cota de TV do ano que vem, parece que integral, né? Que até esse ano ela estava comprometida. Depois de 3 anos. Isso. Foi adiantada, estava comprometida. Foi adiantada. Então, isso aí. E as cotas da Copa Sul-Americana, e mais do que isso, né, João? A paixão que o torcedor cruzeirense tem por competição internacional, as rendas desses jogos no Mineirão. Exatamente. Então, é um dinheiro muito grande que o Cruzeiro vai ter a mais numa comparação de 23 com 24. Somados aos recursos que tenho certeza que estão no planejamento daquilo que foi tratado na e venda o aporte. do clube, né? Então, quer dizer, é uma situação completamente Muito melhor, diferente de 24 para 23. Muito melhor. Não dá para comparar. E ainda somado a isso, o que a gente já disse aqui, que foi muito competente a recuperação judicial feita pelo Cruzeiro, de um trabalho de alongamento da dívida e diminuição da dívida que foi herdada por essa direção. Então, com esse pacote todo, eu acho que a gente pode esperar um ano de investimentos muito mais robustos do Cruzeiro, para o Cruzeiro poder disputar na parte de cima, que é onde o torcedor espera, né?